Hoje, né, eu vou fazer um pequeno resumo de dois livros, né? Parábola de Jesus, meus dois livros queridinhos, né? Parábola de Jesus e o Grande Conflito. A Parábola de Jesus é esse capítulo aí, 21, como se decide o nosso destino. E aqui é o capítulo 41, né? É a prisão. E vocês vão ver que uma coisa tem a ver com a outra, né? O nosso destino. Todos está falando nesse sentido, o nosso destino eterno, né? Por quê? Nós somos peregrinos em terra alheia. Aí é uma parábola, né? Fala do rico e Lázaro. E vai falar sobre riqueza, né? E a maior riqueza é qual? O reino do céu. E aí, né, existia dois homens, né? O rico e Lázaro, né? Mas é uma parábola. Mas isso é o que eu quero mostrar para vocês é que diante de Deus, você pode ter o dinheiro que tiver. Mas se você não e vou mostrar também, né, que não é pecado nenhum ter dinheiro. O pecado é como não saber administrar. E aí, quando nós não sabemos administrar, que somos egoístas, que só olhamos para nosso umbigo, né? Vou falar uma palavra mais aqui, rude às vezes, mas é dessa forma, né? A gente não se preocupa com o outro. O outro pode estar na miséria, pode estar passando o que for. Por isso que existem os zombadores. Eles são avarentos, né? E idolatra, né? Egoísta, né? Esses são o espírito do mal, né? Toda condescendência egoísta é, aos olhos de Deus, uma ofensa. Então, o problema não é o que você tem, o problema é o que você é, né? Pode ter o dinheiro que for, mas se você deixar Deus ser o senhorio da vida, não vai ser avarento e igual eu falei, o jovem rico, ele disse que conhecia tudo, amava Deus sobre todas as coisas, é o próximo a si mesmo, né? E aí tava todo se gabando. Aí Jesus disse para ele, então vá, vende tudo que tu tem e divide aos pobres. E ele veio o quê? Foi embora, calado, porque ele não queria dividir nada dele, ele era egoísta e avarento. Então aí, ó, o emprego empregou egoístamente para a sua própria honra e não ao do seu Criador. Então o problema é o quê? É o dinheiro? Não. O problema é eu. O problema é você. Se tem alguma coisa e tá pensando só em você e em acumular bens e bens e bens. E a avareza faz com que você nunca é igual o rio, o mar. O mar enche? Não. A avareza é dessa mesma forma. Quanto mais onda cai, quanto mais dinheiro cai na mão, mais tá querendo mais e esquece que quem tá ao seu redor também, às vezes, tá precisando de alguma coisa, você não olha para isso. Você só olha para seu umbigo e deixa que os outros sofram e você não ri e zomba, né? Obra satânica. Então, o meu emprego dessas dávidas, né, colocado debaixo dos mais pobres e fingidos que ama a Deus e nele confia, né, ó, aqui. Em vez de colocar o seu dinheiro nas mãos de Deus e confiar nele, ele não coloca. É para ser uma beça o dinheiro. O dinheiro é o quê? É o mau emprego dessas árvores, né? Era para ser uma beça, né? De expandir o evangelho, de ajudar o que necessita. Não, eu guardo só para mim. Só eu. Lembra? O eu é que nos leva à morte. Esta é a vida, é o único templo dado ao homem para preparar-se para a eternidade. Não tem outra vida após, entendeu? O que Deus te dá hoje, que Deus te deu hoje, faça isso com bom senso, porque no provir você só vai
ter a vida eterna se você desenvolver aqui, porque lá não vai ter, lá não vai ter ladrão, lá não vai ter nada disso. E aqui, ó, mais uma ilustração. O ladrão, né, era quantos ladrão? 2, um à direita e outro à esquerda, né? E aí teve um que era zombador, miserável, né? Desgraçado, tá ainda no erro e zombava, ainda dizia, se tu és filho de Deus, desce daí, salva a ti mesmo e a mim, né? Com zombação. Agora o outro ladrão disse o quê? Ele reconheceu que Deus era Deus. E Deus falou o quê? Ainda hoje vai entrará no paraíso. Esse outro ladrão, ele repreendeu o outro e pediu, né, que queria a misericórdia de Deus. E Deus disse que ainda hoje você vai entrar no paraíso. Não é questão que aí... É porque quando você morre com Cristo, você vai acordar para a nova vida. Então já entrou no reino do céu. Não é porque vai direto para lá, e sim porque vai para morrer, né, para o pó da terra, mas ressuscitar para uma nova vida. Então quem morreu fazendo maldade vai ressuscitar para a condenação. Quem morreu fazendo o bem vai ressuscitar para a vida eterna. E aí muitos confiam no seu dinheiro, outros confiam, não, sou filho de Abraão, mas Abraão era obediente, mas aí eu só falo que sou descendência de Abraão, mas não quero obedecer. E aí? Né? Então, Deus falou para eles, né, que era para obedecer, mas disse que os eleitos do céu têm de ser obedientes, mas não quer obedecer, então Deus deixa o livre-arbítrio. Ninguém vai para o céu forçado, até porque não vai ter nem prazer lá. Nós só vamos para o céu se eu e você decidir ir. E decidir ir é eu obedecer o que está escrito. Eu ouvi-o assim, diz o Senhor. Aí aqui, a lei e os profetas são os meios designados por Deus para salvar a salvação dos homens. Não, lei de novo. A lei e os profetas são os meios designados por Deus para a salvação dos homens. Cristo disse, atentai para essas evidências. Se não ouvir a voz de Deus em sua palavra, o testemunho de alguém que se levanta dentre os mortos não será atendido. É porque ele estava lá clamando, falando, né, que querendo um milagre, mas já estava tarde. Se não tinha ouvido, então nós temos que preparar hoje, porque depois da morte não tem como mais. O que nós tivemos de fazer pelo próximo, hoje também, porque depois de morto não adianta. Esse escarnecedor, ele fala zombação de mim. Ai, eu acredito no poder de Deus. Se o Senhor agindo, quem impedirá? Vai dar um golpe no pescoço dele, que Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. É o mesmo Deus que Corá era rebelde, transgrediu sua lei, fez o quê? Foi morto. Então, Acã era ladrão, foi o quê? Morto também. É o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Ele não mudou. Então, eu espero... Às vezes talvez vocês vão pensar assim, essa irmã tá meio doidona. Não. Precisamos ler a palavra de Deus e falar, ó Senhor, está escrito, o Senhor fez isso no passado, e o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Vai lá em Hebreus, está escrito. Então, cumpre, Senhor, a tua palavra, faz resplandecer o teu poder, porque de tempo em tempo o Senhor diz que levanta seu braço forte de poder e faz cessar o atrevimento dos atrevidos e abater a violência dos perversos. Então, tem de ser a nossa oração baseada no assim, diz o Senhor. Né? Não é só eu. Não, eu tenho de dizer verso bíblico, baseado naquilo. Por isso que devemos o quê? A palavra de Deus é lâmpada para meus pés e o seu. Porque ela é que é o nosso escudo. Nós temos de orar baseado na palavra de Deus. Não é só a minha vontade, não. É nela. Ela é que é a luz. Para amolecer o meu coração e o seu, se nós derreter sobre ela. Então, ele falava uma coisa, mas vivia outra. Quem? Os fariseus. E fariseus tem até hoje. E vai continuar. Então, quem é aqui, ó? Quem é, falando dos ricos, quem é fiel, e do rico e do pobre também. Quem é fiel no mínimo,
também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. E aqui é a palavra de Deus. Tá lá, ó, Lucas 16, 10. Então, se nós não aprender aqui, no céu não vai entrar, porque não vai ter prazer lá, não vai ter alegria. Então, devemos aprender aqui, porque lá não vai entrar. É aqui que temos aqui é a escola, para depois nós não para ter um diploma tem que começar o que? A escola, e a escola, senão não vai ter. Então, a escola de Cristo começa aqui na terra. O reino do céu começa aqui. Quando aprendemos a depender dele e orar e confiar no poder do Senhor. Então, o dinheiro mal empregado na mão do perverso é um desperdício. Por quê? Porque só pensa em si. Quanto mais tem, mais quer. A avareza é coisa do demônio. E olha para o outro e não escarnece. É igual, ó, pesado fosse na balança e fosse achado sem faltas. Por quê? Porque Deus pesa, né? Nada fica despercebido aos olhos de Deus. Tudo que fazemos, nada, ainda que escondemos, diante de Deus nada há escondido. Devemos contemplar Jesus, ter desejo de ir para o céu. E ter desejo de ir para o céu é eu dizer, olha, Senhor, hoje eu não estou querendo orar, não estou querendo ler a Tua palavra, mas me ajuda, me dê força, me dê prazer em estar em Tua presença, me faça uma nova criatura. É isso. Não é eu me achar boa zona e fazer as coisas erradas e ainda me gabar, não. Então, é cada dia aos pés de Jesus. Então, orgulho, querer se achar é obra satânica. Quem é orgulhoso? O mal. Começou aonde? No céu. E aí ele caiu para a terra. Né? Porque, eu vou até ler aqui, ó, eu até marquei. Né? Para me ler. Ó. Cheio de orgulho, considerava-se o povo escolhido e favorecido de Deus, os fariseus. Contudo, não servia nem adorava a Deus. Depositava sua confiança na circunstância de ser filho de Abraão. Somos descendência de Abraão, diziam, com altivez, né, se achando. Ao chegar a crise, foi levado que se tinha divorciado de quem? De Deus, e confiado em Abraão como se fosse Deus. Nós não devemos confiar no outro. A palavra de Deus diz que devemos confiar em quem? Em Deus. Maldito o homem que confia no outro homem. Maldito o homem que confia no seu carro de guerra, nos seus cavalos de guerra. Então, no seu braço. Devemos confiar em quem? No Deus Todo-Poderoso. Esse aqui devemos confiar. Então, riqueza sem o temor do Senhor é uma maldição, mas a riqueza com o temor do Senhor é uma bênção, que você vai ajudar o outro e ser uma testemunha, né? Ou se o outro está passando necessidade, você vai ver a dor do outro, você tem de ser compassivo. Quando você não é assim, é uma maldição. A eternidade não era tomada em circunstância. Não, consideração. Tá errado. A eternidade não era tomada em consideração e o resultado de sua infidelidade foi a ruína para toda a nação. Falando de quem? Dos fariseus de Israel. Israel era para ser o quê? Reparador de brecha. Por isso que eu vou ler aquele outro ali, o 41 vai falar sobre isso. E aí o que acontece? Não foi. E aí trouxe o quê? Maldição para todos. Por que trouxe maldição para todos? Porque foi um abismo, colocou entre brecha, né? Era para ser reparador de brecha, foi fazedor de brecha. Então Deus nos permitiu que alguém trouxesse a mensagem a gente, para a gente ser o quê? Reparador de brecha. E quando Deus quer, ele usa até a jumenta, não usou a jumenta para falar com o profeta rebelde. Não é Absalão, é filho de Davi, é
Balaão. O profeta rebelde era Balaão. Doido por dinheiro, bateu na jumenta e a jumenta falou. Deus permitiu. Para quê? Para ver se ele deixar de ser ruim, mas mesmo assim, quem é ruim, ninguém muda ninguém. Só muda se ele quer mudar. Se não quer, não tem conversa, não tem diálogo, não tem nada. O diálogo é para quê? Para ter uma comunicação saudável. Mas isso é para quem tem ouvido para ouvir e querer guardar e querer discernir entre o certo e o errado. Quem não tem, não adianta. Então aqui, ó, a igreja é o quê? Eu e você. Desobediência é um sinal de morte. Ó. Muitos há hoje em dia que estão seguindo as mesmas trilhas daquela época. Embora membro da igreja, não são conversos. Pode tomar parte do culto religioso e cantar salmos como um servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Porém, dão testemunho de falsidade. Aos olhos de Deus não são mais justos do que os pecadores. Porque não basta eu vestir, igual eu falei, não basta eu vestir uma roupa toda chique, imitando o palácio. O palácio eu andava assim, mas eles tinham dinheiro. Agora eu vou querer imitar o que eu não tenho? Isso é hipocrisia. Nós temos que viver conforme as condições. Não é ir para lá com a roupa transparente ou então mini saia. Mas se você está indo como visita, vá desse jeito. Vá do jeito que estiver. Agora, depois que eu conheço a mensagem, eu tenho de ir com a melhor roupa composta para me tampar, né? Mas quando você é visita, venha do jeito que está. E será bem-vindo. É assim que a palavra de Deus diz. Vinde a mim do jeito que estais. Não é querer. Vamos do jeito que está. Muitas vezes São Pedro tropiça até nisso aí. Com a vida do outro. Está tão preocupado com rituais que esquece de saber que nós estamos lá é para reparar as brechas. Porém, dão testemunho de falsidade. Aos olhos de Deus, não são mais justos que os maiores pecadores. Não, mas aí tá. Lembra de Isaías 1, verso 13? Né? Só rituais. Deus não quer ser rituais, Deus quer coração quebrantado. A alma que anela hesitadamente de prazeres mundanos, mas é humanos, né? A mesma coisa, né? Mundanos, que nós somos carnais. O desejo não pode ser o meu, tem que ser o de Deus. O espírito cheio de amor, a ostentação não pode servir a Deus. Entendeu? Não, não. Foi assim que Caim fez o quê? Abel fez de tudo. Olha, não pode, que Deus falou era para levar a oferta, mas a oferta era sangue que simbolizava a Cristo. Mas ele era o quê? E zangado ainda, foi lá e levou as frutas de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, é do jeito que Deus manda. Continuo dizendo. Aí quando a voz de Deus desperta, os mortos virão da sepultura, com os mesmos apetites, mesma paixão, os mesmos gostos, mesmo capricho, nutridos na vida inteira. Se não desceu a Cristo, morreu, tem que morrer com Cristo, arrependido de ter feito aquilo, com desejo de viver com Cristo, uma vida nova. Mas Deus não vai fazer, Deus não faz milagre para regenerar um homem que não quis ser generado quando lhe era proporcionado toda a oportunidade e favorecido todos os meios. Durante a vida não se deleitava em Deus, nem tinha prazer em sua obra. Seu caráter não estava em harmonia com Deus e não poderia ser feliz na família real. Vou ler mais algumas coisas, já estou terminando, porque eu fiz um pequeno resumo, até porque eu já falei desse assunto. Então, só fiz um pequeno resumo porque eu quero mostrar o outro aqui, que tem tudo a ver.
bebendo aqui um chá, que eu gosto de beber chá. E aqui, ó, vou ler, né? Por quê? Que é para vocês ver. Depois vocês podem acompanhar. Durante a voz de Deus, né? Aqui, o que Deus vai falar, né? Para os falsos atalaias. E para os ricos, que tá com o poder na mão e acha que é dono do mundo, né? É que muitas vezes ninguém se coloca no lugar do outro, só pensa em seu umbigo, igual eu falei. É aí quando somos assim, somos orgulhosos, loucos e filhos do diabo. Quando a voz de Deus der fim ao cativeiro, ao seu povo, ocorrerá um terrível despertamento por meio daqueles que perderam tudo no grande conflito da vida, cego pelos enganos satânicos. Por isso que eu disse, é filho de quem? Do diabo. O diabo que não se afirma na verdade. E só veio para fazer atrocidade. Os ricos se orgulhavam de ser melhores, né, do que os menos favorecidos, do que os que não têm dinheiro, entendeu? Achar que eu sou melhor porque eu tenho dinheiro. Lembra que os discípulos eram mercenários porque eles pensavam também dessa forma. Havia deixado de alimentar os famintos, vestir o nu, exercer justiça e amar misericórdia. Mas às vezes fala de misericórdia, não vou fazer isso, fazer aquilo. Olha, Deus não está querendo discurso, Deus está querendo vidas que tem propósito, que faça, que não diga, mas que viva aquilo que diga. É o quê? Bem-aventurados, felizes são os que ouvem, que leem e que pratiquem. Eu falar uma coisa que não vou fazer, é melhor que fique calado. Então perderam tudo que os tornava grandes e ficaram sem nada. Com horror assiste a destruição de seus ídolos, de suas coisas. Vão ser tudo demolido e nada vai levar. Venderam a própria alma por prazeres terrenos e não se tornaram ricos diante de Deus. Sua vida foi um fracasso e seus prazeres ficaram amargos. Igual eu falei, a mulher prostituta é o quê? É amarga. Mas também tem um homem prostituto, aquele que todo dia troca de mulher é prostituto também. Os ganhos de uma vida inteira vão embora em um instante. O Zico lamenta a destruição dos seus grandiosos casas, né? Foi destruída e vão ser destruídas. A dispersação de seu ouro, de sua prata, e teme perecer com seus ídolos. Não teme, não, vai perecer. Se for egoísta e não se arrepender, vai perecer. Os ímpios lamenta pelos resultados por seres como são, mas não se arrepende de sua maldade. Esse é que é o problema. Deus é amor? É. Quer salvar? Quer. Mas eu tenho de me arrepender. E arrepender, eu orar e eu confessar o meu pecado diante do altar do Senhor. Eu reconhecer que sou pecador. O maior pecado é quando eu acho que não tenho pecado. Aí é o problema. Os pastores que santificaram a verdade, mentindo, que são mentirosos, igual o Jefferson, esse outro víbora venenosa, um tal de Salomão, a fim de conquistar a aprovação popular. Agora reconheça sua influência e seus ensinos. Cada linha escrita, cada palavra proferida que levou outros a descansar seguro no erro. Estão lançando a semente agora. Eles vê a colheita de perdidos ao seu redor. Primeiro ele também vai ser perdido. E aí vai ter a colheita dos perdidos com ele junto. Porque quem planta vai colher. Lembra que eu mostrei lá em Obadia. Assim diz o Senhor. A quem fala, quando diz assim diz o Senhor, é Deus que está escrito, é Deus que falou. Inspirado por o homem pecador fez 40 autores inspirados por Espírito Santo. Deus estava ali com eles, né? Tinha alguma coisa que eles queriam sair do foco, né? Porque não compreendeu direitinho, mas foi Deus que inspirou. E aí, se você orar e pedir sabedoria, Deus dá entendimento. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Eu os castigarei
vocês, pelos seus maus procedimentos. Está escrito aí, ó. Jeremias 23, 1 e 2. Vocês mentiram encorajando o justo contra a vontade. Vou ribar aqui para ficar mais claro. Vocês, falando para eles, vocês mentiram, mas para mim também, se eu for mentir, né? E para você também. Olha, voltando aqui, não posso esquecer isso. Pastor tem um ungido lá que era para ser um atalaia. Também eu e você, que já se batizou, somos também pastores. Por que somos pastores? Porque quando Deus ungiu lá o homem que era para levar, para ser batizado, o que ele disse? Lá na palavra de Deus disse, ele batizou dizendo, e, portanto, fazeis discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É uma ordem. Então, eu tenho também de ser pastor. Pastor é o quê? Levar mensagem de esperança, levar mensagem de salvação. Essa que é a mensagem. Então, todos temos que ter responsabilidade. E eles ainda mais, como veste sagrado. Vocês mentiram encorajando o justo contra a minha vontade e encorajando os ímpios a não se desviar dos seus maus caminhos para salvarem a sua vida. Né? Tá aí Ezequiel 13, 22, né? A palavra de Deus. Líderes religiosos e pessoas em geral. Então, isso aqui é para os governantes, para os políticos, para os falsos atalaias, para os que são lá, juiz, promotor, defensor, civil e militar. Também, para todos. Líderes em geral, vem que se rebelaram contra o autor de toda lei justa, deixando de lado a lei de Deus, abriram o caminho para milhares de fonte de quê? Para o mal, até que a terra se tornou um vasto campo de corrupção. Não há palavra adequada para expressar o anseio que os desleais sentem por aquilo que perderam para sempre, a vida eterna. Por isso que eu falo, em Miracema a terra está contaminada por causa dos moradores, porque transgride a lei e viola os estatutos de Deus. A palavra diz, ai dos que decreta a lei injusta, ai também do que escreve lei de opressão. Fizeram isso comigo. Então, os governantes aqui do Tocantins, se vocês não se arrependerem e não mudar, da justiça lá, juiz, eu sei que vão me ouvir, porque aqui tem os... eu sei que eles vão ouvir, então, não estou importando não. Ai de quem tocar em mim, porque o meu sangue vai descer igual naquela época, os seus fiéis eram mortos, mas seu sangue germinava. E vocês vão pecar contra o próprio Deus. Estão tocando na mina dos olhos de Deus e na lei do Senhor, que é o caráter de Deus. E vão pagar pelo que plantaram. Então, a palavra de Deus diz, maldito é aquele que não dá ouvido. Jeremias 11, verso 3. Maldito é aquele que não dá ouvido à aliança. Aliança é o quê? A lei do Senhor. Eu faço do meu jeito. Pode fazer do seu jeito, mas você está perdendo as bênçãos do céu. Não devemos nem aumentar e nem diminuir a palavra de Deus. Continuando, aqui, em geral, falei para todos. Para os políticos, para os falsos atalaias, que a chicotada nas costas deles vai ser mais, se ler lá em Lucas, vai ver, né? Capítulo 12, né? Quanto maior o conhecimento, maior vai ser a chicotada. O caba sabe, mas está achando que é brincadeira brincar com a verdade. As pessoas acusam umas às outras de haver sido responsável pela destruição. Mas todas se uniram na mais amarga condenação aos pastores infiéis que profetizaram coisa agradável. É Isaías, profecia 30, verso 10. Levando seus ouvintes a invalidar a lei de Deus e
perseguir aqueles que queria santificá-la. Tá aqui a resposta. Eu quero fazer o certo, mas estão querendo fazer o errado e fizeram lei injusta para me oprimir. São malignos. Estão perdidos e clama: vocês são os culpados. As mesmas pessoas que antes cobria de honra e elogio vão se voltarem contra eles para destruí-las. Eles plantaram, mas vão colher o que plantou. Por toda parte haverá conflito e derramamento de sangue. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. E aqui, ó, só os falsos atalaias, eu sublinhei aí. Esse de baixo não vou ler, porque eu já falei lá no início. E aí eu vou ler o de cima aqui, ó. Os falsos atalaias foram os primeiros a cair. O Senhor está saindo. Ai, que a tribulação. Descarregou, porque ele tem a heresia para fazer só o que não presta. O celular tá viciado dele tanto malinar. É uma cobra esse homem, não é ser humano, é demônio. Mas, em nome de Jesus, termina aqui, ó. Os falsos atalaias foram os primeiros a cair. O Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por sua iniquidade. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela. Não mais encobrirá os mortos. Lá tem dia que morre 8 pessoas num dia. Estão achando normal isso? Por quê? Porque não ouve a palavra de Deus. Porque não obedece. Naquele dia, grande confusão causada pelo Senhor dominará essas nações. Cada um atacará o outro. Cada um atacará o que estiver ao seu lado. Na luta ferrenha das próprias paixões desenfreadas e pelo derramamento da ira de Deus sem mistura, sacerdotes, governantes e indivíduos maus cairão. Naquele dia, eles vão plantar, mas vão cair. Naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro da terra. E Jeremias 25, verso 33. E aqui a terra, esse outro aqui embaixo, a terra está contaminada por causa dos moradores, porque transgride a lei e viola os estatutos de Deus. Nada vai passar despercebido aos olhos de Deus. Deus é o mesmo Deus de hoje, de eternamente. Ele não muda. O ser humano pode mudar, mas Deus não muda. Continua sendo o mesmo. E aqui, ó. Durante a vida não se deleitaram em Deus e nem tinham prazer em sua obra. Seu caráter não está em harmonia com Deus e não poderá ser feliz na família celestial. Quem não se deleita agora em obedecer não vai ser feliz no céu. Por quê? Porque não vai. Nem para lá. Aprender de Cristo significa receber a graça, que é o seu caráter. Lembra? O caráter de Cristo é a lei. A lei foi jogada por terra aonde? Lá no céu. E por quem? Por Lúcifer. E aí continua até hoje. Quem faz lei justa está tocando no próprio caráter de Cristo. E vai plantar, mas vão colher o que plantou. E essa mensagem é para mim e para vocês. Não dá mais para mim falar porque está descarregado o celular. Porque o maldito Jefferson Alexandre é profissional em fazer maldade. E aí, como eu estou falando referente a eles, então ele descarregou o celular. Ele sabe a astúcia que só Deus fez ele perfeito, mas ele se virou só em astúcia, em maldade. Mas Deus é maior e eu sei que meu Redentor vive e por fim ele se levantará e botar fim no perverso. Porque ele é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Ele é o Deus do princípio. E ele não inocenta o culpado. É a palavra de Deus que fala. E ai dos que plantaram, que vão colher o que plantou. Não é o meu desejo, é o desejo deles. Porque eles que escolheram ser malditos. Não foi eu que mandei eles ser. Eu já fiz muito apelo e orei por eles. Mas eles não querem. Agora eu estou orando, Senhor, faça a justiça. É um ato de misericórdia dar fim ao perverso.
e que eu e você possamos cada dia nos arrepender dos nossos pecados e nos preparar para o grande dia da volta do Senhor, para que não possamos dizer, monte cai sobre nós, fugir da presença de Deus, que não fugimos, mas que possamos dizer, bendito e agradável essa hora em que esperamos, e nos preparar para a grande volta do Senhor, aonde há uma vida nova, aonde o sol da justiça, que é Jesus, vai estar conosco, e que nós possamos viver na presença dele e ser fiel no pouco, que aqui, né, na tribulação, que no céu nós vamos ser fiel lá e ter felicidade, porque se nós não aprendemos aqui a obedecer, lá no céu não vamos entrar. Esse pode ser o meu e o seu desejo de andar na presença do Senhor, em nome de Jesus.